Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma pílula de arquitetura. Hoje eu vou falar as diferenças entre um revestimento na parede e um papel de parede. Vamos lá? Bom pessoal, por que eu escolheria um revestimento, por exemplo? O revestimento ele seria mais indicado, e revestimento aqui eu estou falando não o normal, tá? De banheiro, cozinha, piso, não isso. Se você quer dar algum detalhe, colocar algum revestimento que seja uma reprodução de madeira, de algum outro material, ou um 3D, por exemplo, ao invés de um papel de parede. Bom, existem ambientes que eu não tenho como colocar papel de parede, certo? Então, áreas molhadas do banheiro, aquela roda-banca da cozinha, sabe? Que chama também backsplash. Atrás da torneira, aquela parte de trás da torneira, também não seria indicado colocar papel de parede por causa da umidade. Ou nas áreas externas, né? Nas áreas externas também não é indicado papel de parede por questões da chuva, né? Ele não é tão resistente assim à água e também não é muito indicado em locais que tomam muito sol. Acontece que o revestimento, ele é permanente, né? Você coloca, você precisa de um pedreiro, então você vai usar argamassa, você vai usar rejunte, né? Por mais que as juntas hoje em dia estejam cada vez menores, você precisa de rejunte e às vezes a pessoa não quer ali fazer aquela sujeira, né? Então, por exemplo, estou pensando em colocar um detalhe na sala, numa parede da sala. Dependendo da situação, talvez fosse mais indicado colocado em um papel de parede, porque o papel de parede, ele não precisa de obra, né? A pessoa geralmente coloca, se for uma parede não gigantesca, assim, uma parede normal de uma sala, eu consigo fazer essa instalação em apenas um dia, né? Vem a empresa especializada, gente, sempre, né? Independente do material que você vai instalar, procure sempre uma assistência especializada por causa da qualidade da instalação. Então, quer arriscar colocar sozinho? Beleza, mas por sua conta e risco. Tá? Principalmente o papel de parede que tem mais desenhos, fazer o encontro entre as faixas, às vezes é meio complicadinho. Então, vem o instalador, vai instalar em apenas um dia. Então, é muito rápida a instalação. Se você enjoa do papel de parede, porque a questão da durabilidade, eu acho que se você escolher um bom material, também dura bastante tempo, assim como o revestimento. Mas você pode enjoar. No papel de parede é mais simples essa troca, porque se você enjoar do seu revestimento, né, um porcelanato ou um revestimento 3D, que às vezes é cerâmico, você precisa de novo chamar o pedreiro, quebrar tudo, faz aquela sujeira. Então, de repente, também pensa, se você é dessa pessoa que enjoa fácil da decoração do seu ambiente, também seja talvez melhor, mais indicado você colocar um papel de parede. Com relação à variedade de estampas e de possibilidades, eu acho que qualquer um dos dois atende, se bem que o papel de parede eu consigo mais variedade talvez, porque eu consigo mais estampas. O processo de fabricação do papel de parede ele é muito mais simples do que o do revestimento. Para você colocar um revestimento estampado, precisa de um processo industrial diferente, né? Porque ele precisa estar naquela peça rígida, então às vezes ele é mais complicado. E no mercado mesmo a gente tem já muitas opções de revestimento diferente, né? Com estampas inclusive, vocês já devem ter visto aqueles de área gourmet que tem as estampas de churrasqueira, de cerveja, né, que as pessoas normalmente usam em área gourmet, mas isso é inegável que no papel de parede a gama é muito maior. Então, em relação a custo, eu acho que fica meio empatado, porque os papéis de parede também não são um item tão barato, embora dê essa sensação, porque você não tem tanta mão de obra, né? Diferentemente do revestimento, que como eu acabei de explicar, você precisa de um pedreiro, por exemplo, normalmente um pedreiro que seja mais especializado em colocar um azulejista mesmo, né? Um pedreiro que vá mais para esse lado do revestimento. Mas de qualquer forma, o material, você encontra às vezes um revestimento bem mais barato do que um papel de parede,
de boa qualidade. Então, para resumir a história, vocês têm que ver aonde vocês querem colocar. Então, se for área molhada ou área externa, daí tem que ser um revestimento. Mas se não for, daí fica meio que do gosto do freguês mesmo. Vocês têm que pensar nessa questão da sujeira, né, da bagunça, porque o pedreiro não adianta, por mais caprichoso que ele seja, gera poeira, não tem jeito, tá? Então, se vocês não querem essa parte, vamos partir para o papel de parede. Agora, se vocês querem uma coisa mais permanente, aí poderia ser o caso de partir para o revestimento. E também, às vezes a pessoa, quando está fazendo a obra da casa, ela não para pensar nesses detalhes, né? O correto, como eu já falei em vários vídeos, é você pensar no ambiente como um todo. E mais uma vez, quando você contrata um profissional para fazer isso, normalmente ele deveria pensar já no ambiente como um todo, um ambiente finalizado. Então, mas tem gente que decide depois que a obra está pronta, que naquela parede ali eu queria colocar um detalhezinho. Então, pensem nesse tipo de coisa. Aonde incide muito sol também não é indicado colocar papel de parede, porque o sol ele reage com a cola e também às vezes com a estampa mesmo, e pode desbotar essa estampa. Mas sendo uma parede de uma sala, por exemplo, ali atrás do sofá, ou no fundo do painel da TV, ou numa cabeceira de quarto, aí fica a escolha do freguês. Se vocês preferem uma solução mais permanente ou uma solução mais rápida de ser instalada. Gente, a pílula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. E na quinta-feira a gente volta com mais um vídeo aqui do canal. Eu vejo vocês na quinta-feira. Tchau!